Equação do primeiro grau. Qual que é a sua equação base, qual que é o tipo de gráfico e como determinar os pontos do gráfico ou a equação. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. A equação do primeiro grau usada como base é essa aqui. Y é igual a ax mais b. O que significa cada um desses termos? O a é o coeficiente angular, ou seja, ele determina a inclinação da reta. Se ela tem essa inclinação, se ela é mais inclinada, menos, se ela é ascendente ou se ela é descendente, quem vai determinar isso é o a. E o b, ele é o coeficiente linear, ou seja, a gente sabe que a inclinação da reta é essa aqui. Onde ela está? Ela está aqui, ela está mais para cima, mais para baixo. Quem vai nos dizer é o b. E x e y, o que são? São os correspondentes aos eixos. Então, para cada valor de x, a gente tem um correspondente em y. Como a gente determina a reta que passa pelos pontos 1 e menos 1 e 3 e 2? Então, primeiro passo, a gente vai no primeiro ponto, 1 em x menos 1 em y. Onde está esse ponto? Ele está aqui. É este ponto aqui. Então, 1 em x menos 1 em y. E o outro ponto? 3 em x, 2 em y. Então, 3 em x com 2 em y. Ele vai estar aqui. A gente vai do 2 em y até a direção do 3 e depois puxa do 3 até encontrar com o 2. Então, estes dois são os pontos. Agora basta passar a reta. É esta aqui. A reta que passa pelos pontos 1 e menos 1, 3 e 2. Para a gente determinar a reta a partir de uma equação, a gente precisa de uma tabelinha como esse exemplo aqui. X e y. Os valores de x a gente vai determinar. Pode ser qualquer valor. Cabe a gente analisar a equação e determinar o valor mais conveniente. Pode ser 1 ou 2, ou às vezes 4, pode ser o 0, pode ser um número negativo, depende de cada equação. Isso a gente vai determinar exercício por exercício. Feito isso, a gente tem o valor de x, a gente coloca na equação fundamental e determina o valor do y. Com isso, a gente vai ter as coordenadas dos dois pontos. Então a gente localiza esses pontos no gráfico e traça a reta. Como que a gente determina a reta que tem por equação y igual a menos 2x mais 5? Primeiro passo, a gente faz uma tabelinha. X e y. E a gente vai determinar dois valores para x. O valor que a gente quiser. Então, vamos colocar 1 e 2. Então, o que a gente vai fazer com esse valor? Primeiro 1. A gente vai substituir aqui, no lugar do x. Então, como vai ficar a equação? Y é igual a menos 2 vezes 1 mais 5. Então, y vai ser igual a menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 5. Então, y vai ser 3. Então, aqui a gente preenche com o número 3. E já temos o primeiro ponto. Vou colocar aqui em cima. 1 e 3. Agora a gente vai determinar o outro ponto. Em x a gente sabe que vale 2. E agora, como que a gente faz? A gente vai pegar esse valor 2 e substituir no y de novo. Então, y é igual a menos 2 vezes, agora é o 2, mais 5. Então, y é igual a menos 2 vezes 2, dá menos 4, mais 5. Então, y vai ser igual a 1. Então, aqui vale 1. Já temos o segundo ponto. 2 em x, 1 em y. E agora, a gente marca esses pontos no gráfico. Então, quando x for 1, o y vai ser 3. Então, a gente marca esse ponto aqui. E agora, quando x for 2, o y vale 1. Então,
a gente marca esse segundo ponto, onde x vale 2 e o y vale 1. Agora, só falta traçar a reta. E essa é a reta que saiu desta equação. Primeiro a gente determina dois pontos através da tabela e da substituição de x, e depois a gente traça a reta. Para a gente determinar a equação da reta a partir de um gráfico, o primeiro passo é determinar dois pontos do gráfico. Nesse exemplo, 1 e 4, 3 e 6. Feito isso, a gente vai chamar um deles de x e y e o outro x0 e y0. Tanto faz qual que é qual. No resultado final não vai mudar nada. Feito isso, a gente já vai ter o x0 e o y0, o x e o y. A gente vem nessa equação aqui para determinar o coeficiente angular, onde a gente vai substituir os valores e determinar o a. Com isso, a gente vai ter esse valor de a. O valor de x e de y, a gente vai pegar qualquer um dos dois pontos. Nesse caso também tanto faz, um deles. Então a gente vai pegar o valor de x e de y, substituir aqui. O valor de a gente já calculou. A única incógnita é o b. Então a gente vai determinar o valor de b. Determinado b, a gente volta na equação base. X e y vão ser incógnitas. O a gente já calculou e o b a gente já calculou também. Então a gente vai ter x em função de y, ou y em função de x. Determine a equação da seguinte reta. Aqui a gente tem um gráfico com uma reta. Bom, a gente tem dois pontos dessa reta, o ponto 1 e 1 e o ponto 4 e 2. Então vamos marcar os pontos aqui. 1 e 1 e 4 e 2. E agora, qual é o próximo passo? Determinar o ponto x0, y0 e o ponto xy. Então esse aqui pode ser x0, y0 e aqui o x e o y. Tanto faz, podia ser xy, x0 e y0. Isso não tem diferença na resolução do exercício. Agora a gente tem que determinar os valores de a e b. Como a gente determina o a? A igual y menos y0 sobre x menos x0. Então, a vai ser igual y menos y0 é 2 menos 1 sobre x menos x0 é 4 menos 1. Isso vai dar 1 sobre 3. Este é o valor de a. E agora, para a gente determinar o b, como que faz? A gente usa a equação fundamental da reta, y é igual a x mais b. Aí a gente vai escolher um dos pontos. Vamos escolher esse aqui, onde x vale 1 e y vale 1 também. Então, no lugar do y, a gente vai colocar 1, que veio daqui. É igual a ax. Quem é o a? A é 1/3. E o x? Quanto vale o x? A gente volta aqui no ponto. Vale 1. Mais b. Agora, 1/3 vezes 1 dá 1/3. Passando para o outro lado, então vai ficar 1 menos 1/3, que ele era positivo, passou para lá, negativo. É igual a b. 1 menos 1/3, a gente tem que tirar o MMC, que é 3. Aqui a gente teria o denominador 1, então 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Copia o sinal, menos. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Isso é igual a b. 3 menos 1 dá 2. Então, 2/3 é igual a b. Ou b igual a 2/3. Já temos os valores de a e de b. Agora, equação fundamental da reta de novo. Y é igual a ax mais b. X e y a gente vai deixar em aberto. Então, y é igual. Quanto vale o a? É 1/3. Então, 1/3 de x mais... Quanto vale o b? B vale 2/3. Então, 2/3
esta aqui é a equação dessa reta do gráfico. Para a gente determinar a equação da reta a partir de dois pontos, é o mesmo processo que do gráfico. Só que a gente não precisa da primeira etapa, porque a gente já tem as coordenadas dos pontos. Então a gente vai ter o x0, y0, x e y. Determina o valor de A, volta aqui, substitui A e o x e y por um dos dois pontos, determina o B. Feito isso, a gente reescreve com A e B que a gente já calculou. Determine a equação da reta que passa pelos pontos menos 1 e menos 2 e 2 e 4. Como que a gente faz então? Primeiro, a gente vai chamar os valores de x e y, x0 e y0. Então aqui pode ser x0 e aqui o y0, aqui o x e aqui o y. Podia ser o inverso, tanto faz, desde que o x0 e o y0 sejam um ponto, pode ser este ou este. E o x e o y pode ser este ou este. Tanto faz. Depois, a gente vai determinar o a, que é o coeficiente angular. Então, como que a gente faz? Pela fórmula a igual y menos y0 sobre x menos x0. Então, a é igual. Quem é o y? É o 4. E o y0 é o menos 2. Então, menos 2. Dividido por, quem é o x? É o 2. Menos, quem é o x0? É o menos 1. Então, o A vai ser igual a quanto? 4 menos menos 2? Menos com menos vai dar mais, então 4 mais 2 dá 6. Dividido por 2 menos menos 1 é o mesmo que 2 mais 1, que vai dar 3. Então o A vale 2. E agora a gente precisa descobrir o valor de B. Como a gente faz? A gente escreve a equação fundamental da reta, y é igual a x mais b. Escolhe um dos pontos, tanto faz, vamos pegar esse aqui, e substitui. No lugar do y vai entrar o 4, e no lugar do a é esse 2 aqui que a gente já descobriu. Então, 2 vezes, e no lugar do x é o 2, esse 2 aqui, mais b. Então, 4 é igual, 2 vezes 2 dá 4, mais b. Passa esse 4 para o outro lado, ele vai negativo. Então, 4 menos 4 é igual a b. Portanto, 0 é igual a b, ou b igual a 0. Agora, a gente volta na equação fundamental da reta, y é igual a ax mais b, e vai substituir os valores de a e de b, e deixar em aberto x e y. Então, y é igual, quanto vale o a? O a vale 2. Então, 2x mais, quanto vale o b? O b vale 0. Então, 2x mais 0. Esse aqui não precisa aparecer. Então, y é igual a 2x. Esta é a equação da reta que passa por estes dois pontos. Vocês viram que basicamente a gente usou duas fórmulas. A equação base e a determinação do coeficiente angular. Fora isso, é a interpretação de pontos ou no plano cartesiano ou pelas coordenadas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.